Josué 24, 14 a 25, a porção da palavra para a pregação nessa noite. Estava conversando com alguns irmãos hoje e falando que a bênção chegou para os nossos diáconos. Nós temos 3 diáconos aí prestes a casarem e temos mais alguns bem encaminhados. O casamento, irmãos, é uma bênção de Deus, é a união de um casal sob a bênção do Senhor, que é também chamada, esta união é também chamada de aliança, onde há privilégios e há compromissos no relacionamento conjugal. A palavra de Deus mostra que há um relacionamento mediante aliança, não apenas entre um casal. Há um relacionamento de aliança também entre Deus e o ser humano. Quando nós falamos em uma aliança entre humanos, entre iguais, isso está no campo de uma normalidade. Mas quando nós pensamos em uma aliança entre Deus, que é soberano, eterno, santo, glorioso, e o ser humano, irmãos, isto é altamente significativo. E a palavra de Deus fala várias vezes a respeito desta aliança, ou deste pacto, berit, no seu original. Daí se desenvolveu, especialmente após a Reforma Protestante, a teologia do pacto, ou a teologia da aliança, chamada teologia federal, porque fedos, no latim, significa pacto, aliança. É daí que vem federação e todos estes aspectos relacionados à união, a concerto. Existe, portanto, um relacionamento de Deus com seu povo mediante aliança. E há na Bíblia, especialmente, 2 alianças, 2 pactos. Existe o pacto chamado de obras, que foi aquele pacto que Deus fez com Adão no início. Um pacto de obras, porque exigia de Adão plena obediência. Mas Adão quebrou este pacto, não conseguiu obedecer, e como cabeça da humanidade, os seus descendentes herdaram a desobediência, o espírito de desobediência. Mas Deus, sendo eterno, gracioso, Ele estabeleceu um outro pacto, chamado o pacto ou aliança da graça, em que Ele nos chama à fé, e Ele promete graciosamente, sem merecermos, abençoar as nossas vidas. É uma aliança bilateral, porque envolve 2 partes, envolve Deus e envolve o ser humano. Embora bilateral não significa um pacto entre partes iguais, não. É um pacto assumido, iniciado e realizado por Deus. Nós participamos em função da misericórdia do Senhor. Neste pacto existem compromissos, responsabilidades. O Senhor nosso Deus entra com a sua palavra empenhada
em nos abençoar. E o Senhor requer de nós responsabilidades neste pacto, que é a manifestação de fé. E é interessante observarmos, irmãos, em toda a Bíblia, o relacionamento de Deus com o seu povo é por meio de aliança. E que fora da aliança, não existe um relacionamento real de Deus com o seu povo. Isso significa o seguinte: ou nós fazemos parte de uma aliança com Deus, ou estamos fora de qualquer relacionamento espiritual com Ele. Podemos até desfrutar bênçãos materiais, terrenas, mas o relacionamento espiritual é por meio da aliança. Este texto bíblico nos fala a respeito da renovação da aliança de Deus com o seu povo, quando este povo, descendência de Abraão, Deus havia celebrado a sua aliança com Abraão e com seus descendentes. Quando eles estavam prestes a entrar na terra da promessa, Josué reuniu este povo e falou da necessidade de uma renovação da aliança com o Senhor. E aqui se deu a renovação da aliança. Mas nessa noite nós queremos concentrar a nossa palavra em observarmos qual é a responsabilidade humana nessa aliança com Deus. Como falamos a respeito do casamento, existem compromissos para o esposo, para a esposa. No relacionamento com Deus, ou na aliança de Deus com o seu povo, há a ação de Deus, mas existem responsabilidades nossas nessa aliança. E nós precisamos conhecer bem quais são estas responsabilidades, que poderiam ser resumidas na palavra fé, mas nesse texto nós apresentaremos estas responsabilidades em 3 aspectos. O primeiro aspecto: uma irrevogável decisão pessoal. A primeira responsabilidade nossa diante da aliança com Deus é uma irrevogável decisão pessoal. A palavra divina, empenhada a nosso favor, não volta atrás, é irrevogável. Quando o Senhor disse a Abraão que o abençoaria, que lhe daria uma grande descendência, a promessa do Senhor foi irrevogável e se cumpriu. Quando Deus promete abençoar as nossas vidas por meio de Jesus e salvar o seu povo por meio de Jesus, esta promessa é irrevogável e se cumpre. E na aliança eterna com Deus, na participação desta aliança, visto ser uma aliança eterna, requer de nós uma decisão irrevogável da nossa parte. Veja, irmãos, o povo caminhava para a terra da promessa, já estava às portas da terra da promessa, e o Senhor Deus mostra por meio de Josué que ele não caminharia entre um povo dividido. Ele não caminharia entre um povo dividido entre servir aos deuses egípcios e das várias nações e servir ao Senhor. E mais, o Senhor não habitaria no meio deste povo dividido. Este povo precisava de uma decisão irrevogável. E Josué chamou este povo, dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com inteireza. Não poderia haver divisão neste povo, ou no coração deste povo. Com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais,
da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alcancei tempos, ou tive a graça de ver ainda alguns exemplos onde se dizia que um fio de bigode valia mais do que a palavra. Onde a palavra empenhada tinha o seu valor. Mas mesmo nessa época, irmãos, e em todas as épocas, o ser humano sempre se revelou instável, cheio de mudanças. E nós vivemos hoje época do descartável. Já aconteceu com você comprar algum objeto, algum aparelho, depois você leva na manutenção e eles dizem, não, é só outro, não tem conserto. Aconteceu comigo esses dias, a Rita falou, olha, o tanquinho não está funcionando. Levei para manutenção, me disseram, ó, tem conserto? Não, é só outro novo. Meus irmãos, e assim são em muitas áreas. Vivemos a época do descartável. Isso é normal no nosso relacionamento de vida. Mas, infelizmente, a fé tem se tornado um produto descartável na vida de muitas pessoas. Muitos que anteriormente corriam bem, longe do Senhor hoje estão. Por motivos vários. Fez a sua pública profissão de fé, mas qualquer situação, qualquer motivo que aconteceu, se distanciou do Evangelho. Ah, meus irmãos, eu fico observando a história eclesiástica que revela servos de Deus diante da fogueira, diante dos animais ferozes, confessando o senhorio de Jesus e não arredando o pé, perdendo as suas vidas, mas dizendo, Jesus é Senhor, porque eles entendiam que a aliança com Deus requer uma decisão irrevogável. Mas nós vivemos hoje também a época dos relacionamentos prostituídos. Há tremenda prostituição nos relacionamentos de hoje, irmãos. Aí junta o espírito de prostituição com o espírito descartável. Casa, descasa, casa de novo, descasa, casa, descasa, fica com uma, fica com outra, fica com um, fica com outro. Espírito de prostituição reinando. Mas o pior ainda, meus queridos, é que este espírito de prostituição tem ganhado terreno na fé, porque há uma aliança entre Deus e o seu povo, e quando não há uma decisão irrevogável por esta aliança, quando há um esquecimento desta aliança, um afastamento desta aliança, um esfriamento nesta aliança, o espírito de prostituição espiritual está aí presente.
mesmo porque a palavra de Deus usa várias vezes essa linguagem. Não é nova, não é do pastor. Várias vezes a palavra de Deus fala a respeito da nação de Israel caindo em prostituição, porque abandonara a aliança com o Senhor Deus para servir a outros deuses. Ah, meus irmãos, a aliança do Senhor requer uma decisão irrevogável da nossa parte. Vivemos época de valorização da aparência. Eu disse aqui não tem muito tempo, que algum tempo atrás, a grande ênfase já não era mais o ser, era o ter. Mas hoje o ter já está sendo superado pela aparência. O que vale é parecer que tem. Parecer que pode. Parecer que é importante. E não é de ver que esse espírito entrou também no campo da fé? Pessoas que têm apenas aparência cristã, aparência de que faz parte da aliança com o Senhor, sem a decisão irrevogável pela aliança com o Senhor. Eu quero lembrá-lo do dia em que você confessou Jesus como seu Salvador e Senhor. Você estava entrando para uma aliança irrevogável, uma decisão irrevogável. Eu quero lembrá-lo do dia do seu batismo. Eu quero lembrá-lo do dia em que você batizou os seus filhos e renovou a sua aliança diante de Deus. Meus queridos, trata-se de uma decisão que precisa ser irrevogável na nossa vida. Por isso Josué disse: deitai fora os vossos deuses. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Meus irmãos, o trabalho é uma bênção. A família é uma bênção. O estudo é uma bênção. Mas não faça das bênçãos deuses para comandarem as vossas vidas em um distanciamento do único que é Senhor, que fez céu, que fez terra, que veio ao mundo, que deu a vida na cruz por nós. Então precisamos dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque essa é a promessa do Senhor. Quais são as nossas responsabilidades na aliança com Deus, irmãos? A primeira responsabilidade qual é? Uma irrevogável decisão. Já existe esta decisão no seu coração? O seu coração está dividido? Ou existe uma irrevogável decisão? Faça chuva, faça sol, guerra ou paz. Eu faço parte desta aliança em nome do Senhor Jesus, serei fiel até a morte e receberei a coroa da vida que o Senhor Jesus já me preparou. Mas, irmãos, eu quero destacar aqui uma segunda responsabilidade daqueles que fazem parte da aliança. Uma sábia decisão pessoal. É preciso uma sábia decisão pessoal, irrevogável e sábia. A criança, ainda nos seus primeiros meses, primeiros anos, já conseguem discernir entre os braços da mãe e os braços da estranha. Nós sabemos escolher a roupa que compramos, o curso que fazemos, a profissão que assumimos.
Entretanto, há muitas pessoas que sabem escolher muitas coisas neste mundo, mas não têm sabedoria em decidir pela aliança com o Senhor. O Senhor nosso Deus tomou toda iniciativa nesta aliança. Mesmo porque toda iniciativa precisaria partir dele. Porque pecadores mortos dos seus pecados não poderiam agir, mas Deus agiu por meio de Jesus em aliança para salvar o seu povo. E mediante esta graça de Deus, ele qualifica este povo para responder com fé nesta aliança. E nós precisamos de sabedoria para respondermos a Deus. A sabedoria que Josué mostrou aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a sabedoria que o povo revelou também diante do apelo de Josué. Meus irmãos, o povo respondeu a Josué, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor, Ele é o nosso Deus. E mais, o Senhor nos tirou da casa da servidão. O Senhor nos guardou por todo o caminho que andamos, por entre todos os povos que passamos. O Senhor expulsou os inimigos de diante de nós. Veja, meus irmãos, esse povo percebeu que há um só Deus. Esse povo percebeu que foi Deus que os livrou da servidão, que foi Deus que os abençoou no meio dos inimigos. Esse povo percebeu que foi Deus que os livrou dos inimigos. Ah, meus queridos, se nós percebemos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós compreendemos que Deus é sábio e bondoso, que Deus olhou para você e manifestou bondade para com você e te livrou do mal, ah, meus irmãos, nós não temos outra resposta a não ser uma resposta sábia, uma decisão sábia pela aliança com o Senhor. E o povo disse: longe de nós deixarmos o Senhor, porque o Senhor fez tudo isso por nós, e certamente ninguém mais poderia fazer isso por eles. Por isso, assumiram uma decisão sábia. Fui criado em família evangélica, mas em um dado momento da vida, eu compreendi que se eu tivesse um centavo de esperança em qualquer recurso do mundo para me livrar e me salvar, eu estaria fatalmente perdido. Compreendi que a porta se abriu para nós e essa porta é Jesus. O apóstolo Paulo disse que considerou tudo como esterco, como perda, por amor a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ah, meus queridos, a nossa responsabilidade na aliança é uma decisão sábia diante de Deus em fazermos parte desta aliança. Você já assumiu essa decisão sábia, ou você está apenas entre aqueles que sabem decidir pela profissão,
pela aplicação dos recursos financeiros, pelas coisas terrenas, é sábio aos olhos do mundo e é louco aos olhos de Deus. Deus quer que sejamos sábios diante dele. E sábios são aqueles que recebem esta aliança e por ela se decidem. E para finalizar, a terceira responsabilidade nesta aliança com Deus trata-se de uma urgente decisão. Escolhei quando quiser. Escolhei mais tarde. Escolhei amanhã. Meus irmãos, ele disse: escolhei hoje a quem servais. Portanto, é uma decisão de caráter urgente. Há pessoas que são por demais tranquilas. Há pessoas que sempre deixam para pensar, para decidir depois. Dentre estas, eu tenho um irmão. As filhas dizem: pai, deixa a gente ir no cinema hoje. Ele fica caladinho. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando está faltando uns 15 minutos, pai, vocês não vão no cinema não? Fazer negócio com ele, olha, ele vence pelo cansaço. Conheci uma pessoa tão tranquila que os outros brincavam dizendo: olha, essa pessoa aí, para morrer de repente, vai gastar 1 semana. Mas, irmãos, tratando-se das coisas terrenas desse mundo, não tem importância. Mas, irmãos, diante da aliança que Deus propôs com o seu povo, nós precisamos assumir esta aliança com urgência. Escolhei hoje. Não podemos fazer descaso da obra de Jesus na cruz em nosso favor. O Senhor fora tolerante com aquele povo. Mas a tolerância do Senhor tem limites também. Por isso, por meio de Josué, o Senhor diz: escolhei hoje. A tolerância acabou. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, afirmou que veio para os seus, mas os seus não o receberam. E já no fim do seu ministério, o Senhor Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e chorou sobre a cidade de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos, eles deixaram a oportunidade passar. E há oportunidades que passam na nossa vida uma só vez. E depois não recupera. E Josué estava certo disso. Quando ele disse: escolhei hoje. Os judeus não valorizaram a visitação especial da graça divina. E essa graça passou.
O Senhor honrou a sua aliança, estendendo a sua aliança à igreja. Mas os judeus, como nação, ficaram para trás. E Jesus chorou, porque Jesus, naquele momento, olhava e via o nazismo. O Senhor Jesus via os alemães sobre os judeus. O Senhor Jesus via antes disso o Império Romano destruindo Jerusalém. O Senhor Jesus via sangue, via dor, via lágrimas e via um povo abandonado, porque este povo não soube a oportunidade da sua visitação. Ah, meus queridos, Deus trabalha com aliança. E fora dessa aliança não existe relacionamento com o Senhor. Ele empenha a sua palavra e a sua palavra se cumpre. Mas Ele nos chama a respondermos a esta aliança. Respondermos com fé. Uma irrevogável decisão pessoal. Uma sábia decisão pessoal e uma urgente decisão pessoal. Qual é a sua posição nessa aliança divina? Que Deus te abençoe. Coloque a sua vida diante do altar de Deus e tome a decisão de fé diante do Senhor. Eu não quero estar fora desta aliança. Eu quero honrar esta aliança todos os dias da minha vida. Ó Deus bendito, te louvamos porque és soberano, todo-poderoso, santo, glorioso, mas aprove ao Senhor se relacionar conosco em aliança. Aprove ao Senhor nesta aliança apresentar Jesus como nosso representante, fiador desta aliança, para pagar o preço que era nosso. Sofreu a pena da morte, mas ressuscitou dentre os mortos, para que a nós fosse dado o direito da vida eterna, do relacionamento em amor e paz com o Senhor, da tua proteção, do teu livramento, da comunhão com o Senhor. Dá-nos graça, Pai, para que diante desta aliança não exista outra resposta da nossa parte, a não ser a pronta e sábia fé diante do Senhor. Abençoe a tua igreja, que todos com corações quebrantados se coloquem diante de ti, afirmando a fé no teu senhorio, na qualidade de povo teu, de propriedade única e exclusiva do Senhor. Leva, pois, o teu povo em paz, que tenhamos uma semana guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, alimentados pela presença do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém.